Aleluia. Nós te exaltamos acima de tudo, Deus. Glorificado e exaltado seja o teu nome nessa noite. Meu Deus, que entre nós se erga um clamor, Senhor. Que entre nós existam corações que te adoram em espírito e em verdade. Pessoas que não param, pessoas que perseveram, mesmo diante de tantas fragilidades e fraquezas. Fala conosco nessa noite, Deus. Coloca a mão na tua Bíblia e diz: fala comigo, Jesus. Eu quero te ouvir, Senhor. Abala minhas estruturas. Quebra toda resistência. Nós queremos sentir o teu poder, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 11. Gênesis capítulo de número 11. Livro do Gênesis, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Gênesis capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Na palavra de Deus diz assim, amados: toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o oriente, encontraram na terra de Sinar uma planície onde se estabeleceram e disseram uns aos outros: vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviram-se de tijolos em vez de pedras e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre cujo cimo atinja os céus. Tornemo-nos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra, e cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Aplauda a palavra poderosa de Deus. Aleluia. Senta um pouco, irmão, aí. Faça silêncio e tenha uma profunda concentração, para que nessa noite essa mensagem possa sacudir a sua alma no seu corpo. Amém? Queridos, o tema dessa pregação é quando a torre não é de Deus. Aqui eu quero falar sobre os planos dos homens e o que de fato consegue triunfar. Muitas das vezes nós temos muitos planejamentos em nossos corações e muitas das vezes nós não consultamos a Deus. Muitas pessoas formam seus planos próprios, as suas próprias conclusões e desprezam a opinião do sagrado, a opinião de Deus. Tudo que você fez até aqui, você parou para pensar se verdadeiramente aquilo era do agrado de Deus, ou era apenas uma conclusão brotada da sua carne, brotada do seu humano. O Senhor quer olhar para você nessa noite e dizer que por mais que você tenha planos, por mais que você tenha conclusões próprias, o que vai permanecer de pé é aquilo que é do querer e do agrado de Deus. Tudo aquilo que é feito fora do agrado de Deus, tudo aquilo que é feito fora de um discernimento espiritual, cai por terra. Aqui nós encontramos homens
que se reuniram para formar uma torre, querendo assim atingir o céu. E não apenas queriam atingir o céu, queriam atingir os olhos da sociedade para tornar os seus nomes célebres, ou seja, eles quiseram roubar a cena. Uma vez eu fiz uma pregação me utilizando desse texto, falando sobre um assalto fracassado. Quiseram assaltar o céu, quiseram atingir o céu sem o auxílio de Deus, ou seja, quiseram subir ao céu sem consultar o Senhor, sem ter discernimento, sem fazer do jeito que Deus queria. Então eles se reuniram e começaram a construir uma torre. O que me chama a atenção é quando eles disseram uns para os outros: vamos e façamos. Quando eles disseram isso, eles desprezaram o querer de Deus. Eles eram para ter se reunido em oração, ter falado com Deus e questionado a Deus, dizendo assim: Senhor, o que é que nós precisamos para atingir o céu? Não, eles não fizeram isso. Eles se reuniram por si só e tiveram suas próprias conclusões e começaram pelos seus próprios esforços querer atingir o céu. Meus amados irmãos e irmãs, a Torre de Babel, ela tinha uma unidade muito grande com os templos mesopotâmicos. Esses templos de longe eram vistos como templos que atingiam o céu. Em muitos dos templos daquela época tinha uma frase, e o povo que visitava esses templos dizia: nós conseguimos alcançar o céu, ou alcançaremos o céu, porque de longe a visão sobre as torres dos templos mesopotâmicos eram tão altas que pareciam estar atingindo o céu. A torre era alta, a torre era muito grande. Então a Torre de Babel, ela foi feita baseada nesses templos. Aqueles homens então acreditavam que através daquela torre eles iriam conseguir atingir o céu e fazer que os seus nomes se tornassem nomes célebres, ou seja, eles queriam ser poderosos, eles queriam subir até o alto, eles queriam atingir o céu sem ter unidade com Deus. Entenda que todas as vezes que alguém busca a felicidade fora de Deus, ele está se enganando pelas suas próprias conclusões. Entenda que aqueles homens quiseram atingir o céu, mas não quiseram ser atingidos pelo céu. O Senhor nessa noite quer olhar para você e dizer que você não deve querer atingir o céu sem antes ser atingido pelo céu. Como é que você consegue atingir o céu dentro da sua espiritualidade? Você buscando uma intimidade com Deus, primeiramente aqui na terra. Quando nós buscamos a intimidade com Deus, primeiramente aqui, quando nós temos uma real comunhão com Deus no interior da nossa alma, mesmo os nossos pés estando no chão, a nossa alma está atravessando o céu atmosférico. A nossa alma está subindo acima das montanhas para se unir ao Senhor. Por isso que eu gosto de repetir aquela frase de Santo Tomás de Aquino que diz: a alma que está orando é uma alma que se eleva ao Senhor. A oração é a elevação da alma a Deus, ou seja, pela oração nós somos atingidos pelo céu e estamos atingindo o céu, porque nós estamos buscando uma intimidade com o sobrenatural de Deus. Nós estamos buscando uma intimidade com aquilo que é eterno. Colossenses 3:2 também é uma das passagens que eu mais gosto de repetir em minhas orações e em minhas pregações: afeiçoai-vos às coisas do alto e não as da terra. Eles quiseram fazer uma torre que estava firmada na terra. Ei, quando nós começamos a orar, nós reconhecemos que o fundamento é o Cristo e não as pedras, e não os meus esforços, e não as minhas conclusões. Eu passo a entender que a verdadeira torre que eu devo estar não é a Torre de Babel. Babel também é um nome designado à perdição, à confusão. E foi o que aconteceu. Quando os homens disseram assim, vamos e façamos. Quando Deus, então, a Bíblia vai dizer que Deus desce. Quando Deus desce para conferir esta cidade que eles quiseram estabelecer pelos seus próprios esforços, Deus então enxerga ali a prepotência, o orgulho. É como Satanás quis fazer. Ele quis roubar a cena.
João 3,30 diz: o que importa que ele cresça e eu diminua. Aqueles homens não queriam que Deus tivesse um crescimento nos corações de quem olhasse para aquela torre. Eles é que quiseram ter a realeza, eles é que quiseram ser célebres, eles quiseram ter por vaidade o destaque. E o Senhor, Ele desce, a Bíblia diz que Deus desce para conferir. Deus está descendo do seu trono hoje para saber qual é a torre que você está. Deus está descendo hoje para olhar qual é a cidade que você está morando. Deus está descendo do céu hoje, indo até o teu coração para saber qual é o fundamento que está na tua espiritualidade. Deus está descendo para te ver, para te enxergar e para te questionar qual é a torre que você deseja estar. Será que você quer estar na verdadeira torre? Será que você quer estar no verdadeiro edifício espiritual que te faz se unir com o céu? Ou você está querendo, pelas suas próprias conclusões, pelas suas próprias regras estabelecidas pela tua carne, você está querendo ser feliz sem mim? O Senhor está descendo ao teu encontro hoje e dizendo para você: meu filho, saia da torre de Babel, saia daquilo que não vem de Deus, saia de tudo aquilo que foi feito pela conclusão da carne dos homens. Eu estou te chamando para fazer a minha vontade, mesmo que o mundo inteiro queira te perseguir, mesmo que o mundo inteiro ache que você perdeu o juízo, não importa, porque você que está aqui nessa noite não depende da aprovação de homens e nem de mulheres. A aprovação que você precisa é a aprovação de Deus. A torre de Babel foi reprovada pelo Senhor. Você não está aqui para ser reprovado por Deus, irmão. Cuidado, vigiar e orar para você não estar fazendo uma torre de Babel. Cuidado para você não buscar segurança, irmãos. Nós não podemos buscar segurança em firmamentos constituídos por homens. O Senhor quer dizer para você que aquilo que Ele estabelece, que Ele ergue, que Ele levanta, é do querer dEle. O querer de Deus é perfeito, não cai, permanece. Por que aquela torre caiu? Porque os alicerces não eram Deus, porque a estrutura não era de Deus, porque eram as próprias conclusões do homem. Quantas vezes você quebrou a sua cara buscando fazer as coisas do seu jeito? Quantas vezes você teve que presenciar a torre cair diante dos seus olhos para você reconhecer que deveria buscar a Deus acima de tudo? Quiseram atingir o céu, mas não foram atingidos pelo céu primeiramente. Se você quer ir para o céu um dia, meu irmão, comece a ser atingido por Ele aqui. Comece a ser atingido pela mensagem de Deus agora. Comece a abrir o coração e dizer: meu Deus, eu quero ser alguém atingido pelo céu. Mesmo eu ainda não estando lá, eu já quero ser atingido por aquilo que está lá, por aqueles que estão lá. Eu começo a entender que eu devo ser atingido por aquilo que é eterno, porque as coisas dessa terra caem, as coisas dessa terra passam, é perecível. As coisas de Deus, meu irmão, permanece. As coisas de Deus não enganam. Quantas pessoas te levaram a uma torre de Babel até aqui? Quantas pessoas te conduziram àquilo que não era de Deus? Quantas vezes você começou a querer morar em uma cidade que não tinha Deus como governante? O Senhor está dizendo para você hoje que Ele está descendo até você e falando para você: não esteja naquilo que não me aceita, não esteja naquilo que vem da carne. O Senhor está dizendo: eu estou tirando você da torre de Babel, porque essa torre, ela desaba, ela mata, ela conduz ao inferno. O Senhor está tirando você da perdição. O Senhor está tirando você de tudo aquilo que não é dele. Por isso que você está aqui nessa noite. Qual era a torre de Babel que você estava lá fora? A Bíblia diz que os homens disseram: vamos e façamos uma cidade para nós. Nós vamos atingir o céu. Olha a prepotência. Só que tem outro vamos que se destaca no texto. Primeiro foi o vamos dos homens, da carne.
Depois a Bíblia diz que o próprio Deus diz: vamos, desçamos para confundir-lhes a linguagem. A linguagem do mundo é confundida, é contraditória. Veja, o que prevaleceu não foi o vamos e façamos dos homens, mas foi o vamos, desçamos e confundamos-nos a linguagem daquele povo. Quando eles se confundiram, quando a comunicação foi corrompida, o que foi que aconteceu? Eles se espalharam. A comunicação, quando é quebrada, quando ela é, podemos dizer, fora do querer de Deus, fora da unidade com Deus, o que é que acontece? A casa cai. Quando a linguagem foi confundida, os homens passaram a não se entender mais e ocorreu um rompimento, uma separação, e a torre caiu por terra. Pessoas que estão dispersas, diz o texto que eles foram dispersos, passaram a ser como que ovelhas sem pastor, porque não quiseram primeiramente ser atingidos pelo céu. Você está aqui hoje para tomar consciência que tudo nessa terra passa, que tudo nessa terra é passageiro, somente Deus permanece. Existe uma eternidade esperando por você. Não queira fazer uma cidade com as suas próprias conclusões, queira estar naquilo que é de Deus. Deus desce, confunde a linguagem, a casa cai para eles. Veja só, lá no versículo 7 vai dizer o vamos de Deus. Os homens tinham dito: vamos e façamos. Depois no versículo 7 diz assim: vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou. Na hora que a linguagem foi corrompida, os homens se dispersaram e a torre não conseguiu prevalecer. O Senhor está querendo falar para você hoje: se você estiver na torre de Babel, se você estiver na perdição das suas próprias conclusões e dos seus próprios esforços, sem ter discernimento, sem ter direção espiritual, o que é que acontece? Você vai ser disperso, você vai se perder. E o que mais o demônio quer é que isso aconteça, que você se perca. Os perdidos são dispersos. A dispersão é uma característica dos perdidos. Os perdidos são dispersos. Muitas das vezes eu digo em oração para Deus que eu quero ter a ciência dos santos. Sabe por quê? Porque a ciência dos santos é o quê? É o discernimento espiritual. São pessoas que tiveram discernimento. Os santos, eles tiveram um discernimento extraordinário, ao ponto de até hoje eles não serem esquecidos. Os santos não são esquecidos. Por que se perpetua sobre a terra o nome dos santos? Porque foram pessoas diferenciadas pelo discernimento que eles tiveram da vida. Eram pessoas que faziam tudo em oração, irmão. Eram pessoas que tudo antes de fazer alguma coisa, eles diziam para Deus: Senhor, eu quero saber se isso é da tua vontade. Os santos, eles possuíam uma ciência celestial, uma ciência do alto, ou seja, um discernimento fora da carne. Os santos, eles entendiam, eles visualizavam tudo com fé. Por isso que os santos, eles sabiam o que fazer. Tudo que eles faziam, eles buscavam fazer em Deus, com Deus e para Deus. O Senhor está olhando para você hoje e dizendo: se você for atingido pelo céu, você começa a ter a ciência dos santos, o discernimento dos santos, a visão dos santos, as ações dos santos. E assim você jamais vai estar em uma torre de Babel. Porque a ciência dos santos tira eles de toda e qualquer perdição, para nos fazer ter um foco na espiritualidade, para fazer entender dentro da alma a finalidade da nossa existência, que é a eternidade. Eu não posso deixar de desejar a ciência dos santos.
Todos os dias eu preciso já levantar querendo entrar no mistério. Entrar. Eu quero, desde o início do meu dia, você tem que querer verdadeiramente ter a ciência, o discernimento. Eu sou uma pessoa de discernimento. Isso é muito bom falar. Principalmente viver esse discernimento. Aqueles homens não tiveram discernimento no que eles foram fazer. Por isso que a casa caiu para eles. Se eles tivessem buscado discernimento em Deus, não teria acontecido aquilo. Não teria. Muitas coisas que você fez até aqui, você não buscou discernimento, você não buscou direcionamento, aí a casa cai. Aí você quebra a cara. E às vezes tem que uma torre de Babel cair para você se tocar. Você começa a perder muita coisa. Você começa a ver coisas rachando e demônios caindo na sua frente. Quando você começa a ver muitas torres que você quis construir caindo, aí você vai entender, não era por aqui. Não era por aqui que Deus queria que eu fosse. Não era por aqui que Deus queria que eu trilhasse o caminho. E às vezes a gente tem que passar por isso. Presenciar coisas se racharem, coisas caírem. Nós temos muitas vezes que presenciar, meus irmãos, os entulhos das nossas decisões no nosso coração, para a gente poder entender, não era desse jeito que Deus queria. Não era dessa forma que Deus queria. Aí você começa a enxergar a verdade. Aí você vai e procura uma orientação espiritual, aí a pessoa vai lá e te dá um constrangimento, o tamanho do mundo, dizendo, realmente você estava errado. Realmente você estava errado, o caminho que você estava não era o que Deus queria. Por onde você estava caminhando não era da vontade de Deus. Não era dessa forma que você ia atingir o céu. Não era com essas ações, com essas palavras, com essas atitudes. Não, agora você vai entender o que Deus quer de você. Às vezes a gente tem que perder para ganhar, irmão. Às vezes a gente tem que perder para ganhar. O que foi que você perdeu para ganhar? Eu já disse isso em uma pregação minha, o povo ficou assim olhando. Às vezes a gente tem que perder para ganhar. Teve que uma torre desabar. Teve que conclusões humanas serem frustradas, derrotadas, para as pessoas entenderem que não é pelas minhas forças que eu vou atingir o céu. É pelo querer de Deus. Eu estava em oração, amados, aqui em Marco, no dia 21/4/2018. E eu anotei o que Deus colocava no meu coração. Naquele momento, na minha experiência com Deus, eu anotei, desejar a ciência dos santos não é o necessário, não é. Tem gente que deseja, mas não sai do desejo. Tem gente que deseja uma vida espiritual, deseja uma vida de oração, deseja a santidade. Tem gente que deseja ser alguém usado pelo Espírito Santo, mas não sai do desejo. Fica no desejo. E não é o desejo que é necessário. A essência não está no desejo. Se você apenas deseja uma espiritualidade madura e você não sair do mero desejo, de um simples desejo, você nunca vai atingir isso, irmão. Então, desejar a ciência dos santos não é o necessário. Continuei escrevendo. Deve-se desejar, deve-se buscar e experimentá-la. O meu desejo é o chamado. Eu sinto desejo. Isso ali já é algo muito bom. Sentir é bom. E eu estou falando de um sentimento na alma. Não estou falando na carne. Carne passa, carne é inconstante. Entende? Quando você começa a, na sua alma, ter um desejo pela ciência dos santos, pela vida em santidade, isso aí é apenas uma voz que chega dizendo assim, vem ser santo. Vem para Deus, vem para a missão, vem para o teu ministério, vem exercer o que Deus quer de ti. O desejo na alma é apenas um chamado que chega. Presta atenção. Quando chega, o Senhor vai e me diz, busca. Para me buscar alguma coisa eu preciso me movimentar. Eu preciso ir ao encontro. Eu preciso ter um esforço de sair de onde eu estou e passar a buscar aquilo que eu se sinto chamado.
que eu senti um chamado. Então, tem gente que deseja, mas não busca, não sai do lugar, não sai. E o que é que acontece? O desejo chega, a mensagem chega, e você passar a buscar é dar o primeiro passo, dar o segundo, o terceiro, e assim indo. Vai buscando, se esforça, você vai sofrer, você vai se sentir rejeitado, você vai se sentir só, vai ter gente lhe perseguindo, inventando história, vão roubar suas redes sociais talvez, vão fazer print falsificado, vão fazer de tudo para você parar, mas aquele que deseja, que busca, experimenta. O experimento é o atingir e ser atingido. Você escuta o chamado, você se movimenta em direção ao chamado, e quando você vai nesta movimentação em direção ao que tu é chamado, você toca naquilo que te chamou, e esse tocar é Deus já te atingindo e você atingindo a Deus. Você sente o chamado, vai e experimenta. Essa experiência te faz amadurecer em toda a estrutura da tua existência, para você passar a viver a vida em santidade, a vida que busca santidade. Ei, eu desejo, eu busco, eu experimento, e assim eu vou ter uma fé amadurecida, para que eu seja referência de luz para a humanidade, para que eu seja alguém que diz: importa que ele cresça e eu diminua. Não, eu não quero ser uma torre de Babel, eu quero ser alguém que está aonde Deus quer. Você deseja, você busca e você experimenta. Você quer ver uma coisa? Quando Deus te chama para o ministério, meu irmão, mesmo que você resista, você foge, você não é eu vou para ali, eu vou para cá, eu vou para colar, eu vou aqui, eu vou ali, mas o chamado te inquieta, balança você, balança. Aí quando você olha, você não tem noção da minha primeira experiência de pregar a palavra de Deus e quando deu certo. Sabe aquela pregação que você faz que dá certo? Que depois chega alguém para você e diz: irmão, aquela pregação balançou minha alma. Irmão, pelo amor de Deus, foi muita unção. Irmão, olha, eu senti o poder de Deus. Irmão, aí você, poxa, hoje deu certo. A sensação é essa, né? Você não tem noção da alegria que eu tive. Por mim eu pregava no mínimo 8 horas por dia. Por mim, meus irmãos, eu queria ter no mínimo 8 pregações por dia. É bom demais. Você sente o chamado, você busca, experimenta, aí você leva para as pessoas essa experiência. Aí a pessoa que está te ouvindo está sentindo o desejo, está buscando, está experimentando, por causa que você sentiu o desejo, você buscou e experimentou. Aí a sua experiência é contagiante. Tem gente me vendo pregar aqui, se imaginando: vai ser eu aí, Senhor, pregando um dia. Eu quero assim, meu Deus, eu quero unção, eu quero autoridade, eu quero pregar e fazer as almas ficarem incendiadas pelo teu poder. É isso que eu quero. O chamado é forte, balança, sacode, você não para. Não dá para fugir. Não dá, diga para a pessoa que está do seu lado: não dá para fugir não. É você, não fuja. Aleluia. Não dá. Eu já tentei resistir, mas não dá. Não dá. Não dá. Se um dia eu perder minha voz, eu vou pregar para aqueles que só entendem aqueles gestos feitos pelas mãos. Se arrancarem os meus braços, eu vou pregar no meu olhar, no meu sorriso. Arranca minha cabeça, eu prego lá do céu. Tem que ter a ousadia de escutar, de buscar e de experimentar em nome de Jesus. Já está na hora de você sair do desejo. Já está na hora de você sair do seu lugar. Já está na hora, já chegou, é agora. Já está na hora de eu apenas não desejar, meu irmão. Agora está na hora de eu desejar, de eu buscar e de eu experimentar. Está na hora de você sair do seu lugar, de você querer ir mais além. Você está esperando o quê para você pregar a palavra? Que alguém marque na sua agenda uma pregação? Por favor.
Pregação não é um marcar numa agenda, irmão. É um marcar no coração, na alma. O Senhor está dizendo, pega a tua Bíblia e sai na rua que você vai ver várias pessoas para você pregar o Evangelho. Você quer pregar, meu filho? Vai lá no ônibus, vai na Topic, vai aonde você se sentir chamado e Deus vai te dar. Vai ter dia que você vai estar passando numa rua e você vai sentir vontade de entrar numa casa. Entra. Eu não sei falar direito, não tem problema. Chega lá e ora em línguas, né? Fala, Jesus te ama. Pede para essa pessoa fechar os olhos. Faz uma oração. Está na hora de sair do seu lugar. Mas não saia para entrar em uma torre de Babel. Saia para exercer o que Deus quer de você. E Deus chama, e Ele chama forte. Ele chama forte. Eu continuei orando e o Senhor dizia que seja real, não apenas uma realidade que se escuta falar, ou que se lê em algum livro. Busque e viva. Olha só o que Deus disse nesse dia. Nossa, Ele disse que seja uma experiência real. Não apenas que você escuta falar, não apenas que você leia algum livro, não. Tem gente que escuta, diz glória, diz aleluia, mas não sai do desejo. Tem gente que lê, acha bonito, que livro forte, esse livro é bênção, recomenda para alguém, olha só, esse livro tal, aqui é muito bom, tem muita frase de santo, não sei o que, já está na hora de você sair das folhas. Está na hora de você fechar os livros e abrir corações em nome de Jesus. Está na hora de você impactar o mundo com essa palavra que transformou nossa vida. Saia do desejo, irmão. Saia do desejo. Tem muita gente que só escuta falar, admira quem fala. Pregador tal falou isso. Nossa, foi fogo. Que congresso foi aquele? Nossa, que hora determinada foi aquela? Nossa, que evento poderoso. Nossa, foi fogo. Aquele momento e tal. E fala daquilo que escutou. Fala daquilo que leu. Mas não vive aquilo que experimentou. Entenda que Deus está chamando você a uma experiência e a te fazer um instrumento para que outras pessoas vá sentir o desejo, vá buscar e experimentar aquilo que você experimenta nessa palavra poderosa. Aqui, está aqui. O Senhor olha para você hoje e diz: eu estou descendo aí onde você está. Estou descendo aonde você está, para te dizer que essa torre de Babel que quiseram colocar você caiu. Eu estou te colocando em outra torre, já você vai entender qual. O Senhor está falando, vai escutando, vai experimentando. Deus está falando, e é comigo, meu irmão. É comigo. Mas tem 1000 pessoas aqui, daí é comigo. Aleluia. Essa pregação está acontecendo como se só você estivesse aqui. Se você olhar dessa forma, você vai entender o mistério que Deus quer falar para você hoje. Meus amados irmãos, eu fui pregar a palavra de Deus em uma cidade chamada Itinga, lá em Dom Eliseu, no estado do Pará. E aí eu fui entrar em oração. Quando eu entrei em oração, eu anotei: preciso respirar orando. Presta atenção. Eu preciso respirar orando. E preciso orar respirando. Ou seja, vivo para orar e oro para viver. O Senhor está dizendo para você: respira orando e ora para respirar, meu filho. Aleluia. Vivo para orar e oro para viver. Isso é muito forte. Quem tem essa experiência, tem discernimento, sabe o que faz e jamais vai querer atingir o céu pelas próprias forças. São pessoas que necessitam do auxílio da graça de Deus. O Senhor está dizendo para você: você só vai atingir o céu quando você reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. Mas eu quero saber uma forma para que eu não erre nesse caminho. Eu vou te dizer. Eu comecei falando da Torre de Babel, não foi? Agora eu quero te ensinar qual é a torre que verdadeiramente faz você atingir o céu. Você quer saber, sim ou não? Sim ou não? Sim. O Senhor está olhando para você hoje e dizendo: meu filho, você não é para errar o caminho. Você não é para errar o direcionamento.
Você não é para errar a finalidade da sua existência. E sabe o que foi que Deus me falou nesse mesmo dia que Ele me fez escrever isso aqui? Ele me falou que aquele que respira orando e ora respirando, são aquelas pessoas que reconhecem que Deus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Senhor, que quem te movimenta é Ele, que você vive para amar e servir a Ele. Depois, atravessei a madrugada na oração, quando foi no dia 27, eu disse: Senhor, não quero errar o caminho. Senhor, não quero errar o caminho que me faz atingir o céu. Ele precisa primeiramente fazer o céu atingir a mim. Então eu quero saber como é que eu vou conseguir, porque eu preciso de um direcionamento infalível. Aí eu comecei a imaginar quem é que poderia me dar um direcionamento infalível. Só poderia ser uma torre perfeita. E eu disse: quem é a torre perfeita? Deus olhou para mim dentro da minha alma e disse: a torre de Davi, a torre de marfim. Você sabe por que Nossa Senhora recebe o título de Torre de Davi? A Torre de Davi foi colocada em uma localidade fragilizada por ataques. A Torre de Davi foi colocada na antiga cidade de Jerusalém quando ela foi estabelecida nesse lugar. Foi porque aquele lugar estava sendo muito atacado, então ali era um ponto de fraqueza. Teve que se erguer uma torre chamada Torre de Davi, que era a torre de vigilância. Por que na ladainha de Nossa Senhora chama ela de Torre de Davi? Porque Nossa Senhora foi levantada por Deus em meio a uma sociedade fragilizada, em meio a uma sociedade atacada. Então se ergueu a Torre de Davi naquela localidade fragilizada, para que esta torre fosse a torre da segurança, a torre da vigilância, a torre da defesa, a torre que conseguia manter o povo tranquilo. Então quando a Bíblia fala de Torre de Davi, está falando de segurança, está falando de uma torre que se ergueu em meio a uma fragilidade. Nossa Senhora recebe o nome então de Torre de Davi, porque ela se levanta para defender, ela se levanta para manter a cidade protegida. E qual é a cidade de Deus segundo São Luís Maria Grignon de Montfort? A Virgem Maria. Segunda coisa que eu quero que você entenda: se você quer estar numa torre que o céu te atinge, você atinge o céu, esteja na Torre de Marfim. Por que se chama Torre de Marfim? Na linguagem judaico-cristã, significa Torre de Marfim, a torre da pureza, a pureza nobre. Então quando fala de Torre de Marfim, fala de uma torre, fala de uma pureza nobre. Então Nossa Senhora, ela é 100% pura, ela é imaculada. Então é uma torre inabalável que o demônio não consegue penetrar, o diabo não consegue adentrar nela. Então se ela é esta torre de Davi, que está em meio à fragilidade para defender, se ela é esta torre de marfim, que é a nobreza da realeza de Deus na terra, porque Deus então veio, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio dentro do seu ventre. Então aqui Nossa Senhora nos faz entender que ela é a torre de marfim, a nobre pureza de Deus. Ela não é Deus, mas ela é a expressão de pureza que o Senhor colocou na terra para o verbo se fazer carne e habitar entre nós. Então ela foi a torre de vigilância, ela foi a torre de combate ao inferno. Então a torre de Davi e a torre de marfim está mandando um recado para a torre de Babel: a casa caiu para vocês. Mas para aqueles que são verdadeiramente devotos da Mãe de Deus, eles são atingidos pelo céu e eles atingem o céu. Porque esta torre é aquela que em Apocalipse 12 diz: eis que surgiu um grande sinal no céu. Ela tinha na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos seus pés, demonstrando assim que ela era a torre, o sinal. Todo o sinal está no pico da torre. É como um farol
que brilha, é como um farol que sinaliza. Então a Virgem Maria foi o grande farol que Deus levantou. Ei, Satanás quis estabelecer no coração dos homens a Torre de Babel, e Deus, no Filho do Homem, a Torre de Davi, a Torre de Marfim. Você quer acertar o caminho? Vai com a Virgem Maria segurando na tua mão. O Senhor falava, a condução de Nossa Senhora não erra o caminho. A condução da Virgem Maria não erra o caminho. Quiseram atingir o céu pela Torre de Babel, eu estou querendo atingir pela Torre de Marfim. A Virgem Maria quer pegar você nessa terra e te arrebatar aos braços do seu amado Filho Jesus. Quem acredita, dê uma salva de palmas para a mãe de Deus. Você sabe por que é assim, irmãos? Eu vou te dizer o porquê que é desse jeito. Porque lá em Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. Teve muitos planos em quem fez a Torre de Babel, mas o que se realizou foi o querer de Deus. Eles disseram: vamos e construamos uma cidade para nós, para que o nosso nome se torne célebre. De fato se tornou. Ficaram conhecidos como derrotados e confundidos. Ficaram célebres. Até hoje se prega esse texto bíblico. Até hoje se recorda o que eles fizeram. E eles se tornaram mesmo celebridades, mas pessoas confundidas, derrotadas, frustradas, porque tentaram fazer os seus próprios planos e não o plano de Deus. E o que se realiza é unicamente o plano de Deus na sua vida. Entenda que por mais que você tenha muitos planos, o que vai permanecer é o plano de Deus. O demônio era cheio de planos, sabia? Ele também quis ser célebre. Eu quero que você pegue sua Bíblia e abra Isaías 14. Pega a palavra aí. Pega a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo de número 14, versículo de número 10. Vê só o que é que essa palavra poderosa vai dizer para você. Veja só, Isaías capítulo de número 14, versículo de número 10 em seguintes, diz assim: todos tomam a palavra para dizer-te: finalmente este fraco como nós, este semelhante a nós, tua majestade desceu à morada dos mortos, acompanhada do som de tuas harpas, jazes sobre um leito de vermes, e os vermes são a tua coberta. Então caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então foste abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu dizias: escalarei os céus e erigirei meu trono acima das estrelas. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no extremo norte. Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. E entretanto, eis que foste precipitado à morada dos mortos, ao mais profundo abismo. Quem foi que quis escalar até o mais alto das nuvens? O demônio. E o que foi que aconteceu com ele? Ele caiu, ele foi derrotado. Sabe por quê? Porque na hora que o diabo chegou nas nuvens, na hora que ele conseguiu se exaltar a si próprio, quando ele chega lá em cima, que ele começa a se achar igual a Deus, um anjo menor do que ele se levanta em meio à corte celeste e ele diz: quem como Deus? Ninguém. Ei, São Miguel se levanta e diz: você que pensa que está igual a Deus, eu quero te dar um recado: ninguém é como Deus. E naquele momento o diabo é derrotado, cai por terra, porque um calcanhar esmagou a sua cabeça. E sabe qual foi a resposta de Nossa Senhora?
Aqui eu te mostrei quando o demônio quis se exaltar, São Miguel Arcanjo foi lá, derrotou Satanás, fez ele cair por terra. Mas sabe quem foi que pronunciou essa sentença para São Miguel derrotar o diabo? É um mistério, né? Foi Deus. Só que também teve uns lábios que pronunciaram isso, os da Virgem Maria. Quando ela diz em Lucas 1,52, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. A torre de Babel cai para a torre de marfim se levantar. Ela que é exaltada pelo Senhor, a mãe de Deus, se levanta para falar de forma apocalíptica. Ela resumiu em sua palavra o que aconteceu antes, o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Sabe por quê? Porque no fim o meu imaculado coração triunfará. A torre que nos faz ser atingidos pelo céu. É muito forte, irmão. Deus está dizendo para você: quem como Deus? Ninguém como Deus. Ainda chega a mensagem da Virgem Maria dizendo que Ele derruba do trono os poderosos. Aqueles homens que se achavam poderosos naquela torre, caiu por terra. O diabo, quando quis fazer uma torre que atingisse o céu, caiu por terra. Enquanto o diabo queria se levantar, Nossa Senhora se prostrava, dizendo: ei, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Os santos prevalecem no combate, os santos vencem o combate. Você que está aqui, você viu muita gente se exaltar, você viu muita gente te tratar como se você fosse um lixo, você viu pessoas sentadas nos tronos, mas entenda que por fim o Imaculado Coração de Maria vai triunfar, porque a torre que não veio de Deus caiu por terra, mas a torre que foi predestinada pelo Altíssimo se ergue, se levanta, ao ponto de os santos dizer que ela é a cidade de Deus, aquela que é perseguida. Lá em Apocalipse 12, versículo 17, vai dizer que o dragão que caiu por terra, que o demônio que caiu por terra, faz guerra contra a descendência da mulher, mas esta mulher já chegou a dizer que Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. A torre que não vem de Deus caiu, e a torre que vem do Senhor se ergue, como aquela que desata o nó da desobediência de Eva. O Senhor está dizendo: a torre que não veio de mim caiu, e aquela que veio de mim, a predestinada, a escolhida, é aquela que surgiu como um sinal no céu, para te dizer que é nela, é detido nela, que nós vamos atingir e ser atingidos pelo céu. O Senhor está olhando para você e dizendo: você é apóstolo do fim dos tempos, você é escolhido, você é aquele que é portador das revelações de Deus, para afirmar para toda a humanidade que o diabo já perdeu, o diabo já é derrotado. Mesmo que ele grite, mesmo que ele pense que está vencendo, não está, porque o Senhor está dizendo para você que você faz parte desse exército da Imaculada que prevalece no combate. Você quer um exemplo disso? Olha para a igreja. A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, e a igreja é a católica, aquela que permanece com a torre direcionada para o céu e não cai, porque a igreja, ela é única. A igreja não tem uma linguagem confundida como os hereges que pregam uma coisa em cada esquina. A igreja não é uma instituição que foi confundida por uma perdição, que foi confundida pela resistência de Deus. Não, o Senhor está dizendo que a igreja verdadeira possui uma só linguagem, porque na igreja verdadeira tem uma torre chamada Torre de Marfim, a Virgem Maria, aquela que São Luís Maria Grignon de Montfort diz: não existe igreja sem um altar para a Virgem Maria, não existe.
A igreja verdadeira, ela possui uma só doutrina, uma só linguagem, e você faz parte dessa igreja, desse exército. Nada nem ninguém vai prevalecer no combate contra você. Nada nem ninguém vai prevalecer no combate. É uma coisa que eu tenho consciência, irmãos. Na minha caminhada de fé, eu tenho presenciado tanta torre cair, torres que caíram, mas a de Deus permanece. Você quer ser atingido e atingir o céu? Vai por meio da Virgem Maria. Pede a intercessão dela. E lembre, sinta o desejo, busque e experimente. Deus está te chamando a águas mais profundas. Dê uma salva de palmas para o Senhor.